Jó, capítulo 13, verso 14 e 15. Antes vamos estar orando. Espírito poderoso de Deus, que fala as profundezas do homem e da mulher, traz a tua palavra acesa e revelada ao meu espírito, porque sem ti nada posso fazer, e que a tua palavra viva e poderosa e alimente as almas que estão ao alcance dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 13, versículo 14 e 15, diz assim: Por que razão tomaria eu a minha carne, Jó falando, com os dentes, e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Amém? Ainda que ele me mate, nele esperarei, ou nele confiarei, conforme a tradução da tua Bíblia. Quando o Espírito Santo me trouxe a revelação dessa mensagem, desse texto, sabe qual foi a primeira coisa que Deus me fez pensar e lembrar? Quantas vezes na minha vida eu já fui humilhado? Passado, no presente. Quantas vezes? Já perdi conta de quantas vezes eu já sofri humilhação. Mas eu entendo quem é que me manteve de pé. Você olhando para mim, você não me conhece. Você não sabe quem sou eu. Quem conhece as profundezas de todas as coisas é Deus, que sonda mentes, corações, esquadrinha rins, sabe de tudo. Mas o Espírito Santo nos últimos dias quer contar com crentes assim. Não interessa se tu está sendo humilhado ou humilhada. Não interessa se tu está sendo esmagado. Não interessa se tu está num profundo aperto ou se você está dentro de um calabouço. Não interessa se tu está no meio de uma cova ou não interessa se tu está na porta de uma fornalha. Ainda que ele te mate, continue confiando nele. Jó passou coisas na vida dele que jamais ele poderia pensar que um ser humano passaria. Momentos de aflições, dores de perdas, dores de angústia, dores de tristeza, solidão. Observa que tem momentos do livro de Jó que você vai encontrar ele sozinho. Ausência de um afeto entre pessoas. Quando os amigos deles observaram que ele estava em chagas, que aquela catástrofe toda que Deus permitiu assolou a casa dele, a vida dele, os amigos dele viraram as costas e foram embora. Viraram as costas e foram. Por fim, a mulher dele se levantou e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele se levanta e diz assim: como falam malucas, fala tu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então eu digo para você, eu ando nessa terra na esperança de que a qualquer momento alguma coisa estrondosa vai acontecer. Porque ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Eu vou continuar dizendo que ele cura, que ele ressuscita morto, que ele te dá poder sobre a cabeça do diabo, que ele dá poder sobre a cabeça dos demônios, que ele desfaz trabalho de macumbaria, de bruxaria, que ele arranca o homem da mais profunda lama, lava com a sua palavra e o põe limpo sobre uma rocha, de que ele tem prazer e amor na tua vida. Eu vou continuar dizendo que ele é o Senhor. E o Espírito de Deus, ele vai buscar nos últimos dias homens e mulheres assim, que tenham declarações que permaneçam na sua vida até a morte. Pessoas firmes e constantes. Pessoas que não são como a onda do mar. Vai de um lado, vai para o outro, ou pessoas que, como Timóteo escreve na sua primeira carta no capítulo 4, o Espírito avisa expressamente, diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé.
Muitos serão levados por ventos de doutrina. As pessoas que Deus vai contar no último dia, nos últimos dias da igreja na terra, as pessoas que serão arrebatadas, as pessoas que escaparão do lago de fogo e de enxofre e que terão seu nome escrito no livro da vida, são pessoas firmes e constantes e com declarações que a leve até a morte. São essas pessoas. Por isso Apocalipse diz, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Se tu é crente, se converta ainda mais. Se tu não é crente, vai se desviar mais ainda. Mas as pessoas dos últimos dias, de que Deus quer contar na igreja dele, quem é a igreja dele? É o lugar onde tem pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, guardiãos da palavra, amante do evangelho, que andam pelas escrituras e que não se desviam nem para um lado nem para o outro, que se santificam na palavra de Deus, que é a verdade, e que defende a confiança e a fé em Jesus Cristo a ponto de colocar sua própria vida em prova. São essas as pessoas que serão arrebatadas. São essas as pessoas que você olha na rua, olha no local de trabalho, olha numa faculdade, ou numa escola, ou num shopping, ou na praia, ou no ponto de ônibus, e você não tem encontrado. São essas as pessoas que Deus tem procurado. Por isso é que quando Deus te leva para uma igreja verdadeira, e hoje você está numa igreja verdadeira nessa terra, nos últimos dias da igreja na face da terra, é um milagre. O diabo usa inúmeras pessoas para te desviar do lugar aonde Deus te colocou. Te oferecem tudo que tu possa imaginar. Cargos dentro das igrejas, oportunidade, títulos, promoções, facilidade, comodidade, lugar mais perto da tua casa, dinheiro, ofertas, trabalho, para tu, para tua família, tudo para desviar você do lugar que Deus te quer. Tudo para desviar você da posição que Deus te colocou. Mas ninguém que se desvia da posição que Deus colocou vai sobreviver na face dessa terra como igreja. Igreja é aquela que obedece. Hoje de manhã, nesse lugar eu estava dizendo, nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. O Cordeiro, que é o noivo, Jesus, ele vem para buscar a sua noiva. O noivo tem da noiva carinho, tem para com a noiva amor, tem para com a noiva zelo, tem para com a noiva cuidado e tem para com a noiva desejo. Jesus te deseja, Jesus te ama, Jesus tem carinho, Jesus não abre mão de você. Nós somos a noiva, eu e você, igreja do Deus vivo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja que vai ser arrebatada nos últimos dias. Jó, com essa frase no capítulo 13, no versículo 15 do seu livro, que ele diz, ainda que ele me mate, nele eu confiarei, ou conforme a tradução da tua Bíblia, nele eu esperarei. Com essa frase que Jó coloca, ele está dizendo, Senhor, não tem jeito de eu te deixar. Senhor, não tem como eu me enganar de achar que vou estar vivendo sem a tua presença. Eu vou contigo até o fim. Ele andou com Cristo até os últimos dias da sua vida na terra. E a Bíblia diz que Jó morreu velho e farto de dias. Viu várias gerações da sua família passar por ele, mas ele morreu velho e farto de dias. E a Bíblia mostra que Jó morreu com 140 anos, velho e farto de dias.
Então, o Espírito Santo quer levantar um povo forte. E um povo forte não é levantado em quantidade. Um povo forte é levantado em qualidade. Para as coisas mais profundas que Deus quer contar com o homem, com a mulher, Ele escolhe os mais íntimos para recebê-la. No Monte da Transfiguração, muitos discípulos acompanhavam Jesus, mas somente Pedro e João estavam com ele lá. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Somente os três. Somente os três. Quer uma revelação mais profunda? Quando os discípulos desejavam, eles falavam o quê? Manda João perguntar a ele. Que o que ardia de dúvida no coração deles quando Jesus disse que um entre vocês vai me trair. Ué, sou eu, Senhor? Eu? Manda João perguntar a ele. João, pertinho dele, perguntou, quem vai te trair, Senhor? E ele revelou, mostrou, aquele que pusera a mão comigo dentro do bocado lá, do pote, enfim. Então, guarda essa mensagem que o Espírito Santo está te trazendo nessa hora. Não desista de servir a Cristo. Não volte atrás nos planos de Deus na tua vida, porque se você voltar atrás, os planos dele param lá na frente. Tem pessoas que pensam que as promessas de Deus estão lá atrás e que ela não está vendo acontecer. É o contrário. As promessas de Deus estão lá na frente. É você que parou no meio do caminho e as promessas prosseguiram. Porque as promessas de Deus, elas prosseguem para o propósito e o alvo que Deus determinou sobre elas. Se você parar, elas continuam. Então tu está olhando para trás esperando por elas. E elas estão lá na frente e você não está vendo. Então, ainda que ele me mate, como disse Jó, nele eu esperarei. Sadraque, Mesaque e Abednego na beira da fornalha. Sabe, Nabucodonosor, que se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão, da fornalha de fogo ardente que tu levantou aí. Mas se Ele ainda assim não quiser, nós não negaremos. Não negaremos Ele. Se ainda assim Ele não quiser, não negaremos. Que coisa extraordinária. Eles estavam dizendo, com as suas ações, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Daniel, lançado dentro da cova dos leões, na hora que chegou na ponta da cova, Dário já estava angustiado, já estava se arrependendo de ter assinado aquele edital, já estava se arrependendo. Daniel foi lançado dentro da cova, mas disse, eu estou inocente diante do meu Deus. Leões há 3 dias sem comer. Daniel foi lançado lá e não sofreu nenhum dano, nenhum arranhão, nenhuma agressão. Mas foi lançado lá confiando em Jesus até a morte. Disse com as suas atitudes, ainda que ele me mate, nele eu confiarei, nele eu esperarei. Jeremias. Inúmeras vezes, Jeremias conhecia mais o calabouço do que a própria casa que morava. Mas toda vez que ele descia ao calabouço, ele permanecia firme naquilo que Deus o tinha revelado. Quando tiravam ele do calabouço, ele continuava firme, falando o que Deus tinha falado. Isaías pregou com autoridade e com unção. Lá no capítulo 6 ele pediu, Senhor, ele declarou, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando o serafim voou com Atenaz e tocou nos lábios dele e disse que a iniquidade foi tirada, Deus o fez profeta para as nações, o jovem filho de Amós, morreu cerrado ao meio, mas não negou a Jesus, se manteve firme. Miqueias, levado para profetizar na cara do rei. Já foi dito para ele que tantos e tantos profetas disseram que o rei ia prevalecer naquela batalha, naquela obra, vê lá o que tu vai dizer. E ele debochou do rei, vai que tu vai vencer.
vai lá que tu vai. E o rei, até quando eu tenho que te pedir, te jurar pelo Senhor, que tu me diga somente a verdade? Ah, tu quer a verdade? Eu via Israel disperso como ovelha sem pastor, eu via Israel derrotado e começou a entregar a verdade. Na hora da verdade, prende esse homem com pão e água de angústia na cadeia até que eu volte. Aí ele disse, aí ele foi e declarou, se tu voltar, o Senhor não falou pela minha boca. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Permaneceu firme na sua declaração. Se tu voltar, o Senhor não falou pela minha boca. Tuas filhas vão ser levadas para ser prostituta na cidade, a tua mulher vai ser morta, você vai morrer em terra estranha, e essa é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus permaneceram fiéis à confiança e à declaração no amor a Deus. Esther entrou na frente do rei Atarxerxes. Perdão, Assuero, né? Rei Assuero. Quando ela entrou na frente, ela sabia que se o rei não se agradasse, apontasse o cedro, a punição seria a morte. Ela arriscou a sua vida por amor a uma nação, para que os judeus não fossem dizimados. Ela arriscou a sua vida, ela passou na direção da porta do rei, ela entrou na frente, ela entrou no lugar. Quem ama a Deus entra na frente da morte e sai vencedor. E ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ela foi até o fim. Jesus chegou na frente de Pilatos, e Pilatos disse, você não sabe que eu tenho poder para mandar te soltar, para mandar te prender? Tu não terias autoridade nenhuma sobre mim se do alto não te fosse dado. Nenhuma. Que declaração, hein? Tu vai me soltar? Ah, tá bom, poxa. Não. Jesus não veio para pedir misericórdia aos homens, ele veio para dar e ter misericórdia pelos homens. Foi até a morte, não negou a obra do Pai, se manteve firme no propósito do Pai. Morreu, não negou o Pai, não negou o propósito do Pai, não blasfemou contra o Pai. O Pai permitiu que os nossos pecados fossem sobre ele, virou as costas para ele. Ele foi morto na cruz, mas não negou o desejo do Pai. Confiou, amou, se agradou, obedeceu à vontade de Deus Pai. Por isso você vai ver o salmista dizer, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Então, como é que está a tua vida? Várias vezes eu já me senti, sabe como? Como na beira de um abismo, mas eu fiquei esperando que Deus intervisse com misericórdia, e Ele interviu. Por isso é que eu estou aqui de pé. Só Deus sabe o que eu penso e o que eu sinto. Só Deus sabe o que se passa dentro de mim. Eu não tenho solidão como Jó teve, porque o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu não tenho angústia que Daniel teve, porque os anjos do Senhor estão guerreando ao meu favor, e o Espírito Santo está intercedendo por mim. Mas eu declaro, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu não abro mão desse Deus, eu não abro mão dessa verdade, eu não abro mão desse poder. Eu já tive várias vezes na beira de um abismo. Às vezes eu penso que nem eu mesmo me conheço. Deus já me levou a lugares profundos. Já me levou a experiências incríveis que eu guardo comigo. Mas eu confiei nele até o fim. E ele me livrou, ele abriu porta, ele me puxou, ele me resgatou, ele me tirou do laço da morte, ele me livrou do abismo, ele me socorreu da queda. Ele me ama e ele te ama, então continua confiando nele.
ainda que tudo diga ao contrário, ainda que vendaval se levante, situações se levante, ainda que venha flecha de longe, flecha de perto, angústias profundas, angústias leves, continua confiando nele e vai firme, porque ele não vai te abandonar. Não faz parte dos atributos de Deus abandonar quem confia nele. Mas nos atributos de Deus está o amor. Quem ama não abandona. Quem ama não abre mão. Estamos falando desse amor ágape. Quem ama não vai te decepcionar. Quem ama não te deixa sozinho. Então nessa noite, levanta a tua cabeça e olha para o céu, como diz o salmista no Salmo 123. Como os olhos das servas estão fitos nas mãos das suas senhoras e dos servos na mão dos seus senhores, os nossos olhos estão fitos em ti, Senhor, até que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Ele vai ter misericórdia de nós. Ele vai vir saltando sobre os montes, ele vai te socorrer. Você não sabe como Deus te vê, mas que tu tem valor para ele, acredite, muito, ao ponto dele dar a vida do próprio filho para morrer, ir até a morte por amor à tua e por amor à minha. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei e não abrirei mão dele. Você crê assim? Então ande assim, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, que Jesus disse que rogaria ao Pai para que viesse, o mesmo Espírito Santo que Jesus disse também que receberia do que era dele, já veio e está aqui na terra, dentro de homens e mulheres que estão cheios da palavra de Deus. E que esse Espírito maravilhoso continue falando contigo e te lembrando que você tem um amigo que te ama, chamado Jesus. Amém.